A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da Rede Brasil. E as bênçãos de Deus estejam com você e toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. E desde já agradecemos pelo carinho da sua audiência. Você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, nos assistindo através da TV, do Canal 14 e repetidoras ou em todo o estado de Pernambuco pelas plataformas digitais e nos canais do YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Oficial, também pelo site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, você já pode compartilhar os nossos canais com os seus amigos e familiares. Aproveitamos, quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, o capítulo 2, o versículo 17 e o versículo 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira e o presbítero André Santos. Pai do Senhor, evangelista Sóstenes, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Para quem não sabe, o evangelista Sóstenes, ele coordena, ele é o vice-coordenador, do Departamento de União de Adolescentes, ali no Tempo Central. Ele está auxiliando ali o pastor Sérgio Correia, ajudando o pastor Ailton José Alves a dar um direcionamento no Departamento de União de Adolescentes, ajudando os nossos adolescentes, os irmãos que trabalham ali no Departamento da União. E é um prazer tê-lo conosco nesta tarde, evangelista Sóstenes. A paz do Senhor, pastor Jefferson, presbítero André e os irmãos que estão em casa. Para mim, pastor, é uma satisfação estar de volta mais uma vez ao programa Intercessão e participar deste momento com o Senhor é um momento de aprendizado para todos nós. Que bom, né? E também o presbítero André Santos, André Santos, quase que não sai, né? Também coopera com o pastor ali na Superintendência das Campanhas. Ele também é um dos responsáveis pelo departamento de discipulado, né? E para nós é uma alegria, presbítero André, tê-lo de volta aqui o programa Intercessão. Amém, pastor. Queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor, e agradecer a honra, de estar novamente aqui com o senhor e com os irmãos aqui na Rede Brasil. Que bênção, né? Antes de nós começarmos o nosso programa, nós vamos estar orando a Deus, pedindo a bênção de Deus, pedir ao presbítero André para iniciar com uma oração. Pois não, pastor. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, nós estamos aqui neste momento, Senhor. Te agradecemos por esta rica oportunidade. Senhor Jesus, nos ajuda neste momento, neste instante, que possamos sentir a Tua palavra, Senhor Jesus, falar aos nossos corações. E, Senhor Jesus, também aqueles que estão em casa, que possam ouvir a Tua voz, aqueles que estão, de alguma forma, Senhor, assistindo esse programa, ouvindo, que tudo possa concorrer para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos por tudo. Em nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje, nós iremos abordar o tema Intercedendo por Jovens e Adolescentes. Por isso, gostaríamos de iniciar com a seguinte pergunta. O que tipifica a fase de jovem e de adolescente? E ainda, será que a Bíblia faz menção dessa fase no desenvolvimento humano em suas páginas? Evangelista Sóstenes, presbítero André. Amém, pastor. Nós podemos perceber que os teóricos na área do desenvolvimento humano, eles tratam da fase da adolescência e do jovem como sendo a partir dos 12 anos de idade e indo até aquela fase que chamamos também de fase adulta, até os 25, 28 anos de idade. É uma idade que compreende esta fase de adolescência e de juventude. É uma fase de muita energia, onde estão os neurotransmissores em plena atuação e desenvolvimento. E aí as pessoas vão tendo, nesta fase, a habilidade para o desenvolvimento do seu próprio corpo e também
a expansão da sua parte cognitiva, do intelecto. E é a fase também, socialmente falando, onde a pessoa vai ter das suas conquistas no âmbito acadêmico, no âmbito social, profissional. Então, esta fase é a fase que nós consideramos como sendo de adolescente, da adolescência e também a fase juvenil. É a fase onde vão tomando-se as grandes decisões, quer sejam para casar, quer sejam também para servir ao Senhor. Então, são grandes decisões que vão sendo tomadas nessa fase. E é claro que a Bíblia também trata desta questão, porque a Bíblia não é simplesmente um livro religioso no sentido normativo, de falar o que pode e o que não pode e simplesmente como agrada a Deus. Mas ela é um livro também histórico, onde vai narrando as atividades desse ser humano em todo o seu ambiente social, vivendo em grupo. Então, quando nós olhamos especialmente para as questões poéticas dos livros poéticos da Bíblia, eu gosto de tratar desta forma, porque os livros poéticos vão apresentar partes da cultura do povo de Israel. E é justamente na parte cultural que nós vamos percebendo essa parte de adolescência e de juventude. Perceba que Salomão, em Provérbios, ele vai dizer que é um tempo para tudo. Mas também no mesmo livro de Provérbios, ele vai dizendo, filho meu. Quer dizer, ele está falando com alguém que está na tenra idade, talvez um adolescente, talvez um jovem. Ele vai também exortar que o jovem ele deve olhar para o Criador, lembrar-se do Criador. Se a gente observar ainda na parte poética, a gente vai ver o salmista dizendo indagando como, pois, purificará o jovem o seu caminho. Então percebemos que na parte cultural de Israel é muito claro, é muito patente a existência tanto do adolescente como do jovem. Exatamente, pastor. Inclusive, apenas fazendo um adendo, né, pastor, daquilo que o evangelista Sóstenes vinha dizendo, vinha tratando, culturalmente que se estabelecem as definições sobre o que é a adolescência, o que é a juventude. Isso, claro, ela muda, ela varia de acordo com as eras, de acordo com a cultura social que está sendo estabelecida, qual seja a oriental, a ocidental. Enfim, são diversos fatores que vão determinar a diferença de um jovem para um adolescente, ou o que é ser jovem, o que é adolescente. Mas, claro, a gente sabe que, de uma maneira geral, como o evangelista Sóstenes já havia bem frisado, a juventude e a adolescência é uma fase de construção, se é que a gente pode atribuir um termo específico a essa fase. Então, o indivíduo que passa por essa fase, ele necessariamente está se construindo. Claro que a construção ela é inerente a toda a vida humana, né? A fase adulta, a fase da velhice, da criança e tudo mais, mas ela é mais determinante justamente nessa fase, nesse período. E quando nós falamos de construção, falamos desse tipo de coisa, nós estamos falando de decisões mesmo, de mentalidade que está sendo firmada, que está sendo estruturada, não é? Os posicionamentos que vão se formando a partir dali, as relações sociais que vão se dando entre o adolescente, entre o jovem de uma maneira geral e o mundo que o cerca. Então, na realidade é isso, é uma fase de construção, na realidade é uma fase, o que tipifica bem ela de fato, são as decisões, são as escolhas, é o momento em que isto está sendo dado em voga na vida do indivíduo, do ser humano, e a Bíblia deixa bem claro que é desta forma mesmo que o jovem deve agir, deve viver, porém, tomando essas decisões, tomando essas ideias, essas construções a partir do contexto bíblico, a partir do contexto da parte de Deus, né? Ainda trazendo uma contribuição para a fala do presbítero André, pastor, eu gostaria de dizer que de capa a capa a Bíblia apresenta diversas características do jovem. Quando nós olhamos desde o início, né, para Caim e Abel, nós vemos ali uma intriga entre os irmãos, mas aquilo ali impulsionado justamente por uma característica da juventude, o excesso ali de cuidado e até mesmo a inveja que surge entre os irmãos. E sentimento de aprovação, né? Exatamente, a busca por essa aprovação. Isso. E quando a gente vai observando, aprofundando na leitura, a gente vai ver a paixão de Aminon por sua irmã, e a gente vai percebendo ali a situação que acontece do abuso sexual entre os filhos de Davi. E, enfim, durante toda a escritura, toda a palavra de Deus, a gente vai folheando e vai encontrando Daniel,
Sadraque, Mesaque, Abdenego, nós vamos encontrando situações nas Escrituras, como o próprio Davi, o próprio Samuel, jovens que foram chamados, no caso de Samuel, ainda sendo adolescente, Jesus sendo ainda um adolescente. Então, todos eles estão dentro desse contexto e a Bíblia não exclui essas informações, mas deixa para nós essas informações para que possamos perceber neles a existência de, através desses personagens, percebermos a existência de adolescentes, de jovens, que têm as suas características, não é? Perfeitamente, pastor. Apenas corroborando, né? Citando o versículo de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, ou de equilíbrio em outras versões. Então, assim, é claro que alguém pode perguntar, mas o apóstolo Paulo não estava escrevendo para Timóteo, mas o princípio exarado nas Escrituras, ele prevalece. E esse princípio é exarado para o jovem, para um jovem evangelista, claro, mas um jovem, sem deixar de ser jovem. Né? Tanto é que Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade. Ninguém despreza a tua mocidade. Então ele estava falando da juventude, ele estava falando para a juventude de uma maneira geral, quando ele fala para Timóteo, quando ele aponta para Timóteo. Então, além desses exemplos que o evangelista Sóstenes já havia citado, o de Timóteo, por exemplo, é uma amostra de como que o exemplo do jovem que está lá, ele não é especificamente só para o jovem que está lá, isso que eu gostaria de dizer, né, que eu gostaria de lembrar, a gente gostaria de lembrar, é que não está lá só para o jovem, mas para os jovens. Foi colocado na Escritura para que o jovem, ele atentasse, o adolescente, ele atentasse para aquilo e tomasse para si, já que a pessoa que viveu aquela situação, o personagem que viveu aquela situação, ele pode dar exemplo, ele pode dar ensinamento à situação, à atitude, à fala, de uma maneira geral, ela pode mostrar o que deve ser feito, né? O que deve ser feito pelo jovem no contexto atual. Né? É interessante que as palavras do pastor Sóstenes, do irmão André, mostram que essa fase é uma fase muito importante, se não podemos dizer a mais importante, né? Porque é onde aí é a fase de tomada de decisão que vai direcionar o destino do ser humano, né? Nessa fase de adolescentes e jovens, porque a gente vê que muitos que tomaram o caminho fizeram escolhas erradas, né? Como no caso de Aminon, né? Como no caso de Caim, que fizeram escolhas erradas e afetaram toda a sua trajetória de vida. E a gente vê aí que essa fase realmente é muito importante e precisa de pessoas que estejam diante de Deus, intercedendo para que os jovens e adolescentes possam fazer escolhas certas na sua vida, né? Na sua vida, porque as escolhas de hoje vão refletir nos resultados de amanhã, né? Nessa figura, pastor, que o senhor está apresentando entre o intercessor em relação ao jovem, a Bíblia traz uma figura que eu considero muito importante. A Bíblia chama o pai como guerreiro e chama a criança ou o filho, jovem, adolescente, como sendo flecha. E esta direção está justamente na mão do pai, para que ele possa direcionar essa flecha. Isso. E o que é que a Bíblia nos ensina aí? É que essa flecha, ela tem uma função de ataque, mas também tem uma função de avanço. Aliás, ela tem um propósito de avanço. Quer dizer, o guerreiro fica e a flecha vai mais longe. Então esse princípio nunca pode ser esquecido, né? No caso da intercessão, esse pai deve entender, o pai responsável, quem quer que seja, está intercedendo por alguém que a sua geração irá mais adiante. É interessante, né, que assim, nossas reflexões sempre enfatizamos sobre a importância de conhecermos as causas para melhor intercedermos. Portanto, assim, o que os pais, avós responsáveis devem saber sobre os jovens e os adolescentes para melhor interceder por eles, né? Dentro dessa visão. É importante lembrar, e aí foi bom você ter perguntado nesse momento agora, pastor, porque veio bem a calhar com o que eu havia pensado enquanto o evangelista Sóstenes mencionava o exemplo, né, a metáfora utilizada pela Bíblia do guerreiro atirando a flecha, e assim o guerreiro sendo o pai e a flecha sendo os filhos, né, quer sejam jovens ou adolescentes. É interessante notar que, para mais além das representações que a flecha tem, ela é uma arma, né? E a arma ela pode ser utilizada, ela é utilizada em um contexto positivo, em um contexto bom, ou em um contexto negativo, a depender de quem a manuseia, a depender de quem a utiliza. Então, o jovem, o adolescente, ele pode, em outras palavras,
estar em um contexto positivo ou em um contexto negativo, a depender do que é que ele esteja, de quem lhe esteja guiando, de quem esteja lhe orientando. E aí, nesse sentido, o importante dos pais que estão nos assistindo, dos avós que cuidam dos seus jovens, dos seus adolescentes, dos responsáveis de uma maneira geral que estão nos assistindo, é interessante notar que nós precisamos nos posicionar assim como a Bíblia orienta. E a Bíblia orienta que nós nos posicionemos como guerreiros de Deus, como pessoas que fazem a vontade de Deus. Assim sendo, nós estaremos guiando as nossas flechas, ou as nossas armas, que seriam nesse caso aí os jovens e os adolescentes, de uma maneira positiva. A arma estaria sendo utilizada de uma maneira positiva, de uma maneira correta, né? Bem manejada, bem feita, bem executada, que as manobras que sejam feitas com maestria, com habilidade, com expertise, né? Como chamam hoje em dia. Então, assim, o pai, a mãe, o avô, ele tem que se certificar de estar indo pela palavra no caminho certo, não é? Ou no caminho certo pela palavra. Essa seria a melhor maneira de lidar com esses jovens, com os adolescentes. Talvez seja a primeira coisa que o intercessor ele precisa saber, que para que você crie um outro intercessor, é que você também precisa ser intercessor. Como o senhor havia falado anteriormente, pastor, é que ele seja o exemplo para que aquele que está sob seu cuidado, sendo jovem ou adolescente, ele siga da mesma forma. A tendência é que isso aconteça, caso o pai ou a mãe de fato se posicione como um valente, né? Que na Bíblia é sempre aquele que faz a vontade de Deus. Então este valente, ele se posicionando a fazer a vontade de Deus, ele vai estar direcionando de maneira correta as flechas que Deus colocou na mão dele, sejam eles os adolescentes ou os jovens, para que isso seja feito da maneira correta, para que ele vire um intercessor, para que ele vire um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, servo fiel a Deus e que siga aquilo que é correto de se fazer. Tem uma expressão bíblica, pastor, que eu tomo como um princípio de vida, né? Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso de número 8. O texto bíblico diz assim: pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Respondendo ainda à sua pergunta, pastor, e contribuindo aqui com a resposta que o presbítero André apresentou, eu entendo que também é importante aos pais, aos avós, os responsáveis, tomarem conhecimento do mundo atual, dos comportamentos atuais, dos desafios atuais, para que ele possa interceder de forma precisa. Eu vou apresentar aqui uma situação que infelizmente é muito comum ocorrer nos dias atuais. O filho às vezes toma uma atitude equivocada, a moça engravida e não tem estrutura para se casar, e a avó acaba cuidando dessa criança. Sendo que essa avó, tendo a idade de 50 anos e aquele bebê nascendo naquele momento, lá na frente ela vai ter 65 anos e esse bebê vai completar 15. Sendo que existe uma diferença de 50 anos entre esta avó e este adolescente, o qual ela está cuidando. E o mundo que ela viveu, o mundo da sua educação, os valores, os princípios da sua época, já se tornaram obsoletos para esse adolescente. E o que é que acontece? Para que haja uma comunicação entre esta geração e esta outra geração, tem que haver uma construção de identificação, de conhecimento desses valores para com esses. Caso contrário, esta avó, este pai, vai estar falando com o filho e eles não vão poder se comunicar adequadamente, porque vai existir entre eles um emaranhado de palavras que não fazem sentido um para o outro. Gera então, conflito, né? Gera conflito. Porque, querido pai, você está em casa, querida mãe, querido responsável, entenda bem esta palavra, que às vezes você está com o seu filho adolescente ou um filho jovem, mas devido ao comportamento do ambiente que você foi criado, os valores que ali estavam, brincando de academia, de pular corda, de bola de gude. Então hoje os meninos não conhecem isso, eles só conhecem isso aí em museu. No seu tempo, quando você era adolescente, você fez curso de datilografia.
Os meninos, para conhecer essa máquina, têm que ir para um museu, porque não conhecem, não sabem o que é fita cassete. Então, estou dando um exemplo de como o mundo mudou e com essa mudança tecnológica também houve mudança de comportamento, houve mudança de valores. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, é importante que esses pais conheçam esses valores para que possam orar de forma precisa. Como é que eu posso orar pela pureza do meu filho? Não é só dizendo, Deus, purifica a mente dele. Mas, Senhor, me ajuda para conhecer as ferramentas que ele está utilizando que estão prejudicando a vida de pureza dele. É um exemplo. Como é que eu posso orar por uma questão profissional? Porque antigamente os pais ficavam satisfeitos em simplesmente ler e escrever. Muitos pais, devido à situação econômica, social da nossa nação, ter o 2º grau, que hoje é chamado de ensino médio, para muitos era uma conquista, sendo que hoje uma pós-graduação ainda é um princípio do mundo acadêmico, são os primeiros passos para o mundo acadêmico. Então perceba que os valores foram mudando, os comportamentos foram sendo mudados e os pais precisam conhecer a verdade, porque somente por ela nós podemos avançar. Verdade. E isso é muito importante, né? Essa fala que o evangelista Sócio trouxe para nós é muito importante, porque se nós não conhecermos esse contexto em que a juventude hoje está vivendo, nós não vamos, de forma alguma, intercedermos de forma correta. Exatamente. Nós não vamos nos posicionar diante de Deus para lutar a favor deles pelas dificuldades que eles estão passando, pelas tentações que eles estão sofrendo. Então é importante que os pais, os avós e os responsáveis, aqueles que trabalham com jovens e adolescentes, possam estar identificados, porque o intercessor é aquele que se identifica, né? Tem uma empatia, não é? É, uma empatia. Você coloca no lugar. Exato. Então, você vê que o Senhor Jesus é o nosso grande intercessor, porque Ele veio e se identificou conosco. Não é? Ele sabe, a Bíblia diz que Ele sabe o que é padecer. Pelo contrário, diz assim, Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Jesus sentiu o que nós sentimos, Ele sofreu o que nós sofremos, Ele viveu dentro do nosso mundo, não é? Para poder nos entender, claro que eu estou dizendo para poder nos entender numa linguagem humana, né? Porque ficava até mais fácil, porque quando Ele cobra alguma coisa da gente, a gente vai dizer assim, mas o senhor está cobrando que o senhor é Deus, o senhor não sentiu na pele o que é ser homem, né? Eu sei o que é ser homem. Um adolescente, pastor, ele está se automutilando, uma menina está se automutilando. Aí o pai, às vezes, por não conhecer o contexto que esse adolescente está, aí chega, você é uma pessoa muito frágil, muito fraca, no meu tempo eu pegava ônibus, andava a pé, andava pelo meio da rua. Sendo que naquele tempo, o pai se preparou, teve uma estrutura emocional por causa desses desafios que ele enfrentou. Mas o menino que só vive dentro do quarto, isolado, de casa para a escola, de escola para a igreja, e só vive dentro desse contexto, ele não teve essa preparação. E o pai, às vezes, por não conhecer, ou o pai, a mãe, o responsável, por não conhecer ou não vivenciar toda essa experiência que esse adolescente está vivendo, ele acaba despejando ainda mais peso sobre esse adolescente e ele vai ficando mais oprimido. Mas quando os pais conhecem, ficam inteirados da situação, vão poder interceder de maneira adequada. É preciso haver, nesse sentido, pastor, uma predisposição dos pais, principalmente dos pais, porque como a tecnologia, a realidade cultural em que a gente vive hoje, ela é veloz. Veloz é um eufemismo até. Ela é imediata, é agora. Enquanto nós estamos falando aqui, fazendo programa, já está se mudando toda uma estrutura de sociedade. Então, assim, a coisa gira muito rápido. E aí precisa-se ter uma predisposição dos pais de acompanhar isso, de viver, de se colocar como o senhor bem falou, Jesus fez isso. Né? O escritor aos Hebreus vai dizer, ora, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, antes como nós, né? E em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele sofreu tudo o que precisava sofrer. Da mesma forma, o pai, a mãe, o avô, a avó, por mais difícil que seja, porque a gente sabe que é uma quebra, em certo ponto, de um paradigma, né? Em que você viveu, foi construído a sua mentalidade dentro de uma cultura e agora você vai imergir em outra cultura, tem um estranhamento, tem um impacto, como chama na antropologia, tem um impacto, né? Tem um estranhamento daquilo. Porém, é necessário se passar por essas adversidades se nós, de fato, quisermos, assim, ganharmos os nossos filhos,
e abordarmos ele da maneira correta e pregarmos o evangelho dele para ele da maneira que ele entenda, de que ele realmente compreenda aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando. Eu preciso mergulhar na mentalidade dele. E para mim, que estou em outra geração, obviamente vai ser mais difícil, né? Mas vamos entender dessa maneira, o jovem, o adolescente que vê um pai, uma mãe, um avô, uma avó se esforçando, é muito improvável que ele não sinta o seu coração se enchendo se enternecendo, né? Se enchendo de amor, né? Porque ele vai perceber que aquela pessoa está se esforçando para entender ele. E nesse sentido, nesse momento, é que haverá a abertura do coração, a abertura dos ouvidos para entender, ora, meu pai, minha mãe, minha avó está tentando encontrar comigo. E aí, necessariamente, provavelmente, vai haver nesse sentido uma resposta do jovem, do adolescente, daquele que está sendo tentado ser alcançado, né? No intuito de haver um diálogo e assim uma compreensão mútua. Graças a Deus. A conversa está muito boa, mas vamos ter um rápido intervalo e voltamos em instante. Aproveite, toma aí o seu cafezinho, sei lá, um copo d'água e volte logo, que o programa está bom e tem muita coisa aqui para a gente ainda comentar, que creio que vai ser de grande bênção para todos nós. Voltamos em instantes. Graças a Deus, estamos de volta com o programa Intercessão. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre intercedendo pelos jovens e adolescentes. Estamos aqui com o evangelista Sóstenes Pereira e o presbítero André Santos. Nós estamos comentando sobre este assunto importante, mas agora nós vamos entrar propriamente dito na intercessão, né? A gente deu só uma pincelada aí sobre os jovens, mas a gente sabe que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa igreja em Pernambuco, tem um robusto programa de atividades para os adolescentes e jovens, onde lideranças atuam para conduzir essa faixa etária ao Senhor. Sendo assim, gostaria de perguntar aqui aos companheiros que estamos juntos aqui nesse programa, quais as maiores dificuldades que os jovens e os adolescentes encontram hoje em dia e como um líder de jovem ou de adolescente pode interceder por eles? Pois não, pastor. As dificuldades são inúmeras, né? É claro que a gente poderia simplesmente dizer aumentaram agora e tudo mais do que há 50, 60 anos atrás. É porque são diferentes, né? São diferentes. Claro que os jovens, em certo sentido, passam por tentações, por dificuldades, por provações, mas elas são diferentes às atuais. Talvez elas sejam mais incisivas, talvez seria esse o termo mais correto para a gente poder utilizar, mas são muitas e a gente precisa estar atento, né? Porque como falamos aqui anteriormente, a cultura, a sociedade, a tecnologia, tudo que a gente vivencia hoje, ela muda constantemente. Então, é claro, Satanás sabe disso, o inimigo das nossas almas sabe disso. A nossa carne está exposta a isso a todo momento. Então, nesse sentido, é que as coisas vão acontecendo. E aí, assim como um pai, uma mãe, um responsável, o líder de jovem, o líder de adolescente, ele também tem que estar predisposto a falar a linguagem dos jovens e dos adolescentes para entender o que é que eles estão sofrendo, para entender o que é que eles estão recebendo como carga de informação, como carga cultural, como carga ideológica, né? Já aproveitando aqui o gancho para dizer que justamente isso, pastor. Hoje em dia, a sociedade que nós vivemos, ela discute outras coisas, ela fala outras coisas, ela pensa outras coisas e ainda mais, ela tenta construir dentro da sua juventude, dentro da sua sociedade, e claro, dentro da sua sociedade, o primeiro momento, o primeiro local em que elas vão é a juventude, porque é aquele momento, como nós falamos inicialmente, de escolhas, né, de transição. Então, ele vai diretamente lá. O pensamento, a ideia, o discurso, a fala, ela vai diretamente nesses jovens, diretamente nesses adolescentes. Na realidade, eles vão ser chamados para construir isso, né, de uma maneira geral. Eu gostaria de contribuir, pastor, com essa pergunta feita
dizendo o seguinte, pelo menos tentar enumerar alguns desafios. Hoje, pelo acesso à tecnologia, os jovens estão tendo muita liberdade para ter acesso, refletir, consumir conteúdos inapropriados. E aqui eu falo de conteúdos inapropriados dentro da perspectiva bíblica, daquilo que a Bíblia vê como um padrão para o jovem cristão. Para as pessoas que não são evangélicas, que não comungam da fé conosco, é tudo normal. Mas para nós que somos evangélicos, nós temos um padrão bíblico de moralidade para o jovem no aspecto da sua sexualidade. Então, o consumo de pornografia, o diálogo com esse tipo de imagens, de vídeos, são desafios para os jovens, porque antigamente ainda existem leis que determinam que esse consumo não pode ser feito para menores de 18 anos. No entanto, hoje, por causa do acesso, a pessoa burla as idades e ali tem acesso a conteúdos. Isso também relacionado às drogas. Eram desafios, como o presbítero André falou, relacionado ao passado. Mas hoje está cada dia mais patente, mais acessível. A pessoa manda pela internet uma solicitação e chega em casa a droga delivery, né? Que a pessoa compra e o carteiro traz em casa. O carteiro nem sabe o que é que está conduzindo ali e de repente chega com aquele conteúdo de drogas ilícitas. Então veja, drogas, prostituição, o acesso a tantas coisas que corrompem está cada dia mais presente. Está tudo liberal, né, pastor? Tudo liberado. Interessante, você estava falando aqui rapidinho, só para render aqui o raciocínio. Quando você está dirigindo e você acessa o Waze, né? Aí você está dirigindo, aí aparece lá, você está dirigindo, não pode, evite digitar enquanto estiver dirigindo. Quer dizer, na tecnologia hoje não tem isso, né? O jovem pode acessar a pornografia, mas não existe assim um freio. Olha, você limitando, porque também não sabe nem quem é que está mexendo, não sabe a idade. Então, o jovem hoje ele tem acesso a todo tipo de imoralidade, a todo tipo de droga, a todo tipo de facilidade para o pecado, não é assim? Exatamente, pastor. E o contexto de liderança, o senhor é o superintendente das campanhas evangelizadoras e da mocidade do estado de Pernambuco. O senhor sabe muito bem disso, que a liderança não é um papel de chefia onde se determina sobre o outro, especialmente no contexto atual, diante de tantos conceitos e de tantas definições e a pluralidade que nós estamos vivendo. O líder ele precisa se aproximar, se identificar com aquele que é liderado, entender os desafios que aquele jovem está passando e por esse desdobramento ele precisa se aproximar para interceder, para compreender o que ele está passando e tentar conduzi-lo a uma vida de santidade, uma vida de pureza diante de Deus. E isso não é algo fácil, mas aqui eu digo para os dirigentes de união de adolescentes, e me permita, pastor, dizer também para as direções de mocidade, campanha evangelizadora, de grupo jovem, líderes de grupo jovem, que é possível sim, você interceder, você orar. Eu me lembro de um caso que aconteceu com uma certa irmã, que ela foi chamada para dirigir um grupo de adolescentes. Na época não era nem união de adolescentes, era um grupo de adolescentes. E quando ela foi chamada, aquele grupo de moças se reuniram com os pais e fizeram uma abaixo-assinada, dizendo assim a ela, nós não queremos a senhora aqui. E aquele grupo tinha mais ou menos umas 50 pessoas presentes com o presbítero, e o presbítero dizendo, não, Deus me orientou que deve ser a irmã. E a irmã disse assim, Deus falou comigo que sou eu. Mas aquele grupo não queria de jeito nenhum. Mas o presbítero disse, se a senhora segurar, eu seguro aqui também, e a senhora vai ser a dirigente. E aquela irmã aceitou o desafio, mas quando foi para casa, a tristeza foi tão grande, o impacto emocional por aquela rejeição, que ela foi socorrida, foi para o hospital. E quando estava no hospital, naquela situação caótica de sua saúde, o emocional todo devastado ali, o Senhor falou com ela e disse assim para ela. Ela deve estar assistindo agora e conhece bem esse testemunho, porque eu recebi dela essa informação. E o Senhor falou com aquela irmã e disse assim, enquanto elas estiverem dormindo durante a noite, pela madrugada tu estarás citando nome por nome na minha presença. E eu, o Senhor, entrarei no coração de cada uma e mudarei os corações. Então aquelas moças hoje já são mães, já são avós, e hoje essas moças se casaram, né?
e estão firmes na casa do Senhor, casadas com obreiros, algumas, outras liderando grupos na casa do Senhor, mas tudo isso se deu por causa da intercessão. Quando aquela juventude, aquelas moças estavam dormindo ou fazendo outra coisa, ela como líder estava orando ao Senhor. É interessante, né? E a gente vê que os jovens hoje, eles têm uma necessidade. Eu estava até lendo recentemente um assunto e disse que os jovens, ele tem uma necessidade de confiança, de pessoas em que ele possa confiar, em pessoas que ele possa abrir o coração, né? Tem a necessidade de ser amado, tem uma necessidade de ser ouvido, né? O jovem tem essa necessidade de ser ouvido, até por pessoas que têm até uma experiência mais um pouco, né? Mas como se chegar a essas pessoas? Então é interessante, né? E a gente vê que através da intercessão, Deus vai dando a estratégia, né? Porque quando você intercede pelos jovens e pelos adolescentes, você também intercede de como alcançá-los, como chegar ao coração deles, pedir para Deus. Você vê a irmã, Deus lhe deu a estratégia, ore. Porque na proporção que ela vai orando por cada nome, ela vai vendo que cada pessoa, achei interessante, pastor, essa colocação, porque a gente vê que cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Deus trata todo mundo por igual, de maneira diferente. Porque cada um tem a sua fraqueza, a sua inclinação, tem uns que precisam de mais atenção, né? E é interessante também a abordagem que você vai tratar com o adolescente, porque a gente costuma, quando estamos conversando, a gente costuma dizer que o dizer, o como dizer e o quando dizer tem o mesmo peso do dizer, né? Eu preciso falar, eu preciso me aproximar, mas como eu vou me aproximar? E quando? E a oração vai direcionar, Deus através da intercessão vai lhe dar a estratégia de como alcançar aquela moça, aquele rapaz, aquele adolescente que está precisando de um socorro. E pastor, me permita, o senhor já viveu essa experiência, tanto o senhor fazendo por alguém e alguém fazendo pelo senhor. Sim. De chegar na igreja e o senhor ouvir no momento de oração alguém citando o seu nome. Senhor, abençoa. Faz assim com aquele jovem, na época o jovem Jefferson. Isso. Hoje o senhor também tem essa experiência de estar orando por outros e pessoas ouvirem a oração que é feita, né? Então, o líder de jovens, de adolescentes, precisa nominar essas pessoas, nominar as dificuldades que eles enfrentam e, por certo, aí o Espírito Santo vai conduzindo em oração e respondendo, né? O senhor me fez lembrar, segura aí, André, tem um coração fervendo aí. O senhor me fez lembrar que um dia eu fui chegando no culto matutino, numa das congregações da área 23, e o presbítero estava orando. Ele não sabia que eu estava indo para o culto matutino naquele dia. Mas quando eu cheguei, eu vi ele orando, intercedendo por mim. Senhor, abençoa o pastor Jefferson, tu sabes que ele não pode ficar doente, que ele tem alergia a remédio, tem misericórdia, não deixa ele ficar doente, opera na saúde dele. E eu fiquei tão feliz, pastor. E outra ocasião também, uma das irmãs, quando terminou o ciclo de oração, aí ela disse, pastor, eu fiquei tão feliz. Eu passei na frente da congregação, na consagração, e tinha uns jovens orando, Senhor, abençoa o pastor Jefferson, abençoa o teu servo, a sua esposa. É muito gratificante a gente citar o nome da pessoa na oração, é importante isso. Inclusive um dia, aproveitando aqui que estamos tratando com jovens e adolescentes, uma dirigente uma vez de campanha ligou para mim e disse assim, pastor, eu estou sentindo a ausência de alguns jovens na campanha. Como é que eu faço para trazê-los para a campanha evangelizadora? Aí eu disse assim a ela, irmã, visite eles. Mas eu já converso com eles na igreja e tal. Não, vai na casa dele, vai na casa dela. Mostre que esse jovem é importante para a igreja, é importante para a obra de Deus, que Deus conta com ele, que esse jovem pode alcançar alguém que o pastor nunca vai alcançar, que a irmã, como dirigente, nunca vai alcançar. Então Deus vai alcançar outros jovens através dele, o quanto ele é importante na evangelização. E quando a irmã visitar, for na casa dele e for orar por ele, não diga, Senhor, abençoa teu servo. Ore, Senhor, abençoa a Priscila, abençoa o João, Senhor, abençoa o André, Senhor, que está aqui, precisando da tua ajuda, orienta ele. E vai orando, citando o nome dele na oração, para que ele se sinta importante. Pastor, passou uns 3 meses, essa irmã ligou para mim. Ela disse, pastor, está lembrado que eu pedi um conselho de como alcançar os jovens, e o senhor me disse que eu fosse na casa e orasse por eles, e orasse citando o nome deles? Estou lembrado. Pastor, funcionou. Hoje eu estou contando eu fiz aquilo que o senhor disse, e hoje eu estou contando com um grande número de jovens que estavam parados em casa
e que estão saindo ao campo hoje conosco na evangelização. Era justamente isso que eu ia ressaltar, pastor, porque primeiramente me veio à mente que a intercessão nesse caso aí, ela é como aquele aplicativo Google Translate, né? Porque ela é o que vai fazer você traduzir a sua fala para a fala do outro, né? E o outro vai entender. A intercessão ela vai trabalhar mais ou menos isso, traduzindo essa fala de maneira, a oração vai levando a isso. E eu fui fruto disso, pastor, porque no início da minha adolescência eu não tinha essa predisposição de fazer a obra, de buscar o Senhor, de orar e de ler a Bíblia, ler a palavra. Porém, eu tive dirigentes de união, pessoas que passaram pela minha vida na liderança, e era uma coisa que fazia muita diferença. Minha esposa também fala isso, nós fomos do mesmo período de união de adolescentes, e ela fala isso, uma coisa que chamava muita atenção, e hoje como dirigente também de união, uma coisa que faz muita diferença para acessar a linguagem deles e que eles entendam isso, é justamente isso. A fala, o se preocupar, o mostrar-se disposto, à disposição, aquilo que o senhor havia ressaltado, e que o jovem ele procura alguém que ele possa se abrir. Porque quando eu chegava no ensaio da união, ou no estudo, no dia que era dia de estudo, a gente ouvia a minha antiga dirigente na época, né, orando e citando o nome da gente. Quantas vezes eu ouvi ela citando o meu nome? Naquele momento em que ela falava aquilo dali, na minha mente ela só estava citando o meu nome. Mas depois aquilo vai mexendo com você. Aquilo tem um peso de dimensão espiritual. A gente não, se fosse aberto os nossos olhos espirituais para a gente ver o nome sendo levado ao altar de Deus e Deus recebendo aquela oração. E é como se ele pegasse aquele nome e dissesse: eu vou cuidar disso daqui, eu vou cuidar dessa pessoa que está sendo levada ao meu altar, trazida ao meu altar. Então é mais ou menos por aí. Eu ouvi aquilo dali e depois aquilo dali fez o efeito. Tanto é que hoje, pela misericórdia, nós estamos aqui, salvos, lavados no sangue de Jesus, seguindo na luta, na batalha para chegar no céu. Foi o fruto de uma intercessão de uma pessoa que intercedeu no passado. Eu via ela, as secretárias, falavam o nome, oravam, estendiam a mão, impunham as mãos. Isso fazia uma diferença enorme. Naquele momento eu não sabia o que era direito à oração, mas depois a coisa foi clareando e Deus foi mostrando, e Deus foi falando, e Deus foi guiando os caminhos, fruto de intercessão, para que a gente pudesse acessar, para que fosse se chegasse nesses adolescentes, nesses jovens. Né? Eu falando isso aí, eu me lembrei, e eu já contei aqui no programa de intercessão, mas como o assunto está falando sobre interceder por jovens, né, e adolescentes, já como evangelista, eu fui visitar a irmã Tile, que dirigiu o ciclo de oração do Córrego do Abacaxi há muitos anos, e ela já estava no finalzinho da sua vida. E quando eu cheguei no hospital para visitá-la, a gente conversou bastante, e ela me revelou um segredo. Ela disse: o senhor não lembra, o senhor não sabia disso, mas eu vou lhe revelar um segredo. É que o senhor ainda era muito jovem e foi visitar o ciclo de oração. E eu lhe dei a oportunidade para o senhor trazer uma palavra no ciclo de oração. Enquanto o senhor estava falando, Deus falou comigo e disse assim: convoque a comissão do ciclo de oração para interceder por esse jovem. E a comissão do ciclo de oração passou um dia inteiro em jejum por sua causa. Quer dizer, eu não sabia, mas Deus estava trabalhando. Veja como é importante, né? Às vezes é importante a gente orar pelos jovens, ele escutando, ouvir a nossa voz, mas também a gente precisa estar no oculto e recebendo a direção de Deus para interceder, porque a gente não sabe o que Deus tem na frente, e também nós não temos ideia das ciladas que o diabo tem trabalhado, das investidas, até porque, como disse o evangelista Sócio e o presbítero André, hoje nós estamos vivendo num contexto diferente daqueles que eu vivi, que o evangelista Sócio viveu na época de jovem, né? Porque hoje a Bíblia, até a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ainda bem que não é de todos, né? É de muitos. Então, nós podemos ainda combater para que este amor, ele nunca venha se apagar do coração dos nossos jovens. É verdade. Mas ainda temos ainda uma pergunta, estamos já chegando já ao finalzinho do programa, e ainda temos duas perguntas que eu sei que brevidade dá pra gente, né? A gente sabe que, por certo, esse programa ele tem alcançado jovens e adolescentes, né? Por isso perguntamos como os adolescentes e jovens podem desenvolver uma vida de intercessão mais afetiva e produtiva para o reino de Deus.
Eu acredito, pastor, que o jovem... Teve um momento que, na sua fala que o senhor falou que o jovem está com falta de referencial. Mas se o jovem, o adolescente, olhar para a casa do Senhor, ele verá na casa do Senhor, não nas redes sociais, não olhando por aí por fora, não que não haja lá, mas que ele possa procurar seguramente na casa do Senhor, pelas dirigentes de ciclo de oração, pelos presbíteros, obreiros que ali estão, que são pessoas que estão em oração, e não só os que têm título, como estou citando aqui, as funções, mas aqueles outros também que não têm título, mas têm uma vida com Deus, de comunhão com Deus. Então, que o adolescente, o jovem, possa olhar para esse referencial e dizer, eu quero seguir os passos. Muitos de nós, que nascemos e fomos criados na casa do Senhor, olhamos para alguém que estava na nossa frente, jejuando, orando, sendo usado por Deus. E isso todos eles serviram de experiências para nós. Então que o jovem ou adolescente em casa também possa olhar para esses líderes e seguir os passos dele. Samuel fez a mesma coisa quando ele aprendeu com Eli a ouvir a voz de Deus. E é tão interessante isso que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele confundiu a voz do Senhor com a voz de Eli. E depois ele foi lá e Eli, pela insistência, Eli entendeu o que estava acontecendo. E ali Eli conduziu aquele jovem. E depois a Bíblia diz que ele se tornou um homem experiente com Deus. Mas a partir do momento que ele ouviu e foi guiado por alguém. Às vezes a falta de referencial, ela se dá porque, na realidade, o olhar ele não está sendo direcionado da maneira correta. Né? Ele, por exemplo, hoje ele pega o Instagram, um jovem, um adolescente, seja lá quem for, e vai rolando, né, a barra de notificações, de notícias, enfim. E lá tem de tudo. Como nós falamos aqui, ele tem acesso fácil a tudo. Eventualmente ele vai ter um acesso a alguém que fala de uma maneira, outro que se posiciona de outra, outro que fala a mesma coisa, só que acrescentou aqui. E na mente dele esse turbilhão de informações, na mente dele é algo que ele deve seguir, na mente dele é algo que ele deve né, aglomerar para si, abraçar tudo com as mãos e ficar com aquilo dali, quando na realidade essa informação ela precisa ser processada, ela precisa ser pensada, ela precisa ser racionalizada de uma maneira, se eu pudesse utilizar esse termo. E aí, o que é que acontece? Ele vai, em comparação com o referencial que ele tem dentro de casa, vamos supor, ele vai, na mente dele, aquilo que está vindo para ele como novo, como grande e tal, é melhor. Pode parecer em um primeiro momento melhor, porque vem revestido de brilho, com lacinho, com luzes, com pisca, com tudo que chama a atenção, né? Utilizando a metáfora. Mas aí quando ele vai ver de fato o conteúdo daquilo dali, se você for analisar biblicamente pela palavra, o conteúdo daquilo dali que está chegando para ele é um conteúdo pobre espiritualmente. É algo que não vai trazer para ele uma saúde espiritual. Então, ele precisa atentar pelo princípio que ele está vendo pela palavra. O referencial pela palavra inicialmente. E o salmista até disse, né? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? Nós precisamos interceder também para que os jovens eles possam sentir o desejo de ler a palavra de Deus, o desejo por Deus, o desejo pela oração, né? Eu me lembro que um certo irmão, hoje obreiro, ele disse a mim que quando criança ele ouviu o Senhor falar no ciclo de oração: menino, pede-me o sabor das minhas palavras, pede-me que eu te dê o sabor das minhas palavras, né? Então a gente precisa orar para que Deus ele possa dar esse desejo, esse abrir o apetite espiritual pela palavra de Deus, pela oração, para Deus promover dentro dele esse desejo de se aproximar mais de Deus, e despertar nos jovens o desejo pela leitura. Hoje a gente está vendo que muitos jovens, eles não se dedicam muito à leitura, principalmente de alguns livros que edificam, né? Como, por exemplo, Os Heróis da Fé. Eu creio que impactou sua vida na minha época de jovem, sua época de jovem, na minha época, na sua, né? Os Heróis da Fé, as histórias de Hudson Taylor, né? De John Wesley e tantos outros que buscaram a Deus. Então nós desejamos querer Deus, nós desejamos ter experiência com Deus. E a gente precisa
provocar esta sede no coração dos jovens, através da intercessão e através também do diálogo, né? Pedindo a Deus estratégia para que esses jovens sintam desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar novas experiências com Deus, porque se ele não buscar novas experiências com Deus, ele vai ser engolido aí por toda dessa diversidade aí de informações contrárias. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o diabo está lutando fortemente para afastar os jovens de Deus. É assim. Não é? Que coisa interessante. Nós estamos chegando já ao final do programa, pastor presbítero, mas diante de tantos desafios mencionados, quais são as áreas da vida dos jovens e adolescentes que eles mais precisam investir através da oração? Rapidamente, pastor, a Bíblia mostra que Abraão intercedeu pela vida do seu filho, Isaac. E houve uma intercessão específica para a área emocional. Ele intercedeu especificamente pela área emocional da vida de Isaac. Quando a gente vê a história de Eli, a gente percebe que Eli ensinou a Samuel a buscar a Deus em questões da sua vida espiritual. Quando a gente olha para Moisés, a gente percebe Moisés orando por Bezalel para que profissionalmente ele também tivesse preparado. Então a Bíblia dá vários exemplos nessa área emocional, profissional, espiritual, homens intercedendo. E assim também, para cada atividade da vida humana, nós precisamos interceder especificamente e, por certo, Deus orientará. Que a intercessão, que a vida do jovem, ela seja regada pela palavra, pela oração, né, em todos os aspectos, em todas as situações. O salmista vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que ele reja, que os princípios que rejam a vida dele sejam princípios bíblicos, sejam princípios aonde for, o que for fazer, o que for pensar, que seja baseado na palavra, que seja regado da oração. E, sem dúvida alguma, esse jovem vai obter sucesso, a liderança dessa forma, orientando, vai obter sucesso também, e nós vamos ver o crescimento do reino para a glória de Deus. Graças a Deus. Queridos pais, queridos avós, responsáveis, líderes de grupos jovens, dirigentes de união de adolescentes, estamos aí diante de um grande desafio, né? Nós precisamos interceder pela nossa juventude, porque estamos vivendo a época mais difícil, creio, da história da juventude no seu contexto geral, porque estamos vendo que a iniquidade ela aumentou assustadoramente e o diabo está lutando fortemente para cada vez mais afastar os jovens de Deus e não somente interceder pelos nossos jovens que estão dentro da nossa igreja, mas também por aqueles que ainda precisam conhecer a Cristo. Há um grande desafio aí, muitos jovens mergulhados nas drogas. Eu creio, pastor Sócio, que a gente vai precisar de ter outro programa com esse aqui, com dados estatísticos mostrando as dificuldades que o jovem hoje enfrentam, né? Com certeza. O senhor falou um assunto rápido aí sobre muitos jovens se mutilando. E isso é um assunto que a gente precisa trazer no programa de intercessão, mostrar a realidade do índice de suicídio, do homicídio, de jovens que estão nas drogas, enveredados pelo caminho da prostituição, que estão sendo arrastados para a condenação eterna. Com transtornos de ansiedade. Depressivos. Sendo abusados, jovens que estão sendo abusados desde a infância. E isso é muito sério. Então nós temos uma infinidade de assuntos para ser tratado aqui no programa Intercessão, mas esperamos em Deus que este programa venha a despertar em nós o desejo e a responsabilidade de entrar na presença de Deus e derramar lágrimas, como disse o profeta Malaquias, não é? Chorai, ministro do santuário, não é? Nós precisamos derramar lágrimas perante Deus em favor da nossa juventude e dos nossos adolescentes. Deus abençoe você que esteve conosco até o final do programa. Vamos pedir ao evangelista Sóstenes para estar intercedendo, orando pelos pedidos que estão sendo feitos pela internet, também orando pelos nossos jovens adolescentes que precisam ser alcançados pelo poder de Deus. Amém. Então vamos orar conforme o pastor Jefferson nos orienta. E não faça só essa oração agora no programa, mas faça constantemente em casa, por certo Deus ouvirá as tuas orações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este privilégio, Senhor, que Tu nos concedeste de refletir na Tua palavra, Senhor.
Nós sabemos que o Teu Santo Espírito é quem está conduzindo, Senhor, este programa, Senhor, para nos impulsionar, para nos encorajar, para nos motivar a estar em oração. Ouve a nossa petição neste momento, quando nós apresentamos a Tua igreja, Senhor, o povo que foi comprado pelo Teu sangue. Lembra-te, Pai, de cada um de nós. Lembra-te, Senhor, do Teu servo, o anjo da igreja, o nosso amado pastor, Senhor, o ministério da igreja, a liderança, Senhor. E agora, Senhor, Te apresentamos cada membro, mas em especial cada jovem, Senhor, que está enfrentando o desafio para permanecer firme, para permanecer puro, para permanecer diante de Ti, guardando a salvação. Sabemos que não tem sido fácil, Pai, mas confiamos em Ti, confiamos na Tua misericórdia. Tu és o mesmo Deus, de geração a geração. Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu tens uma resposta para cada momento, para cada geração. Tu tens a chave, Senhor, para cada situação da humanidade. E confiando em Ti, nós oramos. Sim, Senhor, intercedemos por aqueles que agora estão em casa, aqueles que apresentaram os pedidos de oração. Ó Senhor, traz a resposta devida. Levanta líderes, Senhor, que possam ajudar o nosso pastor neste desafio, Senhor. Homens que possam ser entendidos no tempo, Senhor, para que possam trazer respostas da Tua parte. Nós oramos, Pai. Nós Te agradecemos pela vida do pastor Jefferson, Senhor, e por toda a equipe aqui da Rede Brasil. Assim tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queremos agradecer a presença do evangelista Sócio, do presidente André. Você fica à vontade aí para as suas considerações finais. Amém, pastor. Gratidão mais uma vez a Deus, ao nosso amado pastor e ao Senhor por estar aqui com o irmão André e com toda a equipe da Rede Brasil. Sempre é um momento de aprendizado. Queremos agradecer também, pastor, pela rica oportunidade, né? A Deus, ao nosso pastor, ao Senhor, né? O evangelista Sóstenes também. Deus abençoe em nome de Jesus. É uma honra. Que bom, né? Deus abençoe a todos que estiveram conosco e, se Deus quiser, no próximo programa estaremos de volta aqui às 5h30 da tarde para o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família desde agora e para sempre. Amém.